Olá a todos, neste novo vídeo vamos ver as funcionalidades HDR que a Intuitive nos disponibiliza. Para aceder a elas, teremos de premir o botão de menu no topo da interface da Intuitive, descer até a opção HDR e, ao premir, acederemos à página dedicada. Neste vídeo não explicaremos o que é o HDR, mas vamos entender que tipo de capturas são necessárias para que o Intuitive crie esta alta gama dinâmica. Em particular, vamos ver o HDR com o método de média aritmética, o HDR desenvolvido automaticamente com máscaras de luminância manuais para fotografias noturnas e o mesmo para fotografias diurnas. Vamos também ver a utilização dos botões para preparar RAW. Portanto, deveremos efetuar uma sequência de fotografias no campo, diversificadas para fotografia noturna ou diurna. Para a fotografia diurna, geralmente tira-se uma fotografia conforme o que o fotômetro da câmera indica. Em seguida, deveremos realizar uma ou duas fotografias sobreexpostas e também uma ou duas fotografias subexpostas, de modo a clarear as sombras e recuperar as altas luzes. Esta sequência é normalmente realizada alterando apenas o tempo de exposição, mantendo inalterados o diafragma e os valores de ISO. Vamos observar um exemplo prático de fotografias capturadas no campo para a fotografia HDR diurna. Neste caso específico, temos 5 fotografias tiradas em sequência, onde todas diferem unicamente pelo tempo de exposição. Assim, teremos um par de fotos bastante claras, uma realizada de acordo com o fotômetro, ou seja, a fotografia base canônica, e 2 fotografias subexpostas. Para a fotografia noturna, o diafragma e os ISO serão sempre mantidos constantes, variando apenas o tempo de exposição. A grande diferença está no facto de que a primeira fotografia, que faremos com o parâmetro 0 segundo o fotômetro, será a inicial. Depois, devemos fazer apenas uma sequência de fotografias para recuperar as altas luzes que podem ser, como na fotografia aqui, por exemplo, o candeeiro no canto superior direito, além dos reflexos nas paredes que podem ficar demasiado marcados. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. Aqui temos uma sequência de fotografias que foram realizadas desta forma, onde a primeira é bastante clara, e se formos ver a sequência, gradualmente escurece até termos as últimas dedicadas apenas às altas luzes, formando assim uma série de fotografias deste gênero. Vamos agora proceder à edição das nossas fotografias. A média aritmética é sem dúvida o método mais simples e eu recomendo-o vivamente para fotografias noturnas, conforme indicado aqui no botão. Ao pressionar o botão, abrir-se-á a nossa janela de carregamento em camadas e, ao clicar no botão de navegação, selecionaremos as fotografias para realizar a fusão. Podemos efetuar este processo tanto em fotografias JPEG como em fotografias TIFF ou RAW. O meu conselho é utilizar a média aritmética para fundir fotografias TIFF ou JPEG, ou seja, fotografias já desenvolvidas individualmente, em vez de o fazer nos ficheiros RAW. No entanto, não gera problemas significativos, nem mesmo nos ficheiros RAW, e opera de forma muito eficiente também neste último tipo de ficheiro. Assim como o HDR com método manual utilizando máscaras de luminância, pode ser executado tanto com ficheiros TIFF como com JPEG, assim como com ficheiros RAW. Retomando de onde tínhamos deixado anteriormente, vamos agora experimentar uma fusão de HDR e média aritmética em alguns ficheiros RAW. A quantidade de capturas a efetuar para a média aritmética é indiferente, portanto, podemos escolher quantas capturas realizar. Diria que o meu conselho é não exagerar, façamos entre 4 e 6 de forma ideal, tal como o mesmo número é recomendável para o HDR com máscaras de luminância. Selecionamos estas capturas, neste exemplo são 6, e vamos proceder ao carregamento em OK. O software irá operar de maneira independente até nos fornecer o trabalho finalizado. Podemos observar como as luzes do candeeiro foram recuperadas, assim como os reflexos nas paredes e noutras áreas em comparação com a fotografia inicial. Observem atentamente como é possível ler de forma clara a inscrição que na fotografia inicial não estava legível. Vamos agora observar uma fusão utilizando o método manual noturno. Portanto, neste caso,
é comum criar entre 6 e 4 fotografias, reduzindo gradualmente o tempo de exposição para escurecer progressivamente estas imagens. Normalmente, o que faço é tirar entre 5 a 6 fotos, começando com a primeira fotografia a 30 segundos, ISO 100, portanto, ISO muito baixos, e a abertura do diafragma mais ou menos fechada, dependendo da zona onde nos encontramos. Se for uma área muito iluminada, uso uma abertura um pouco mais fechada. Se for uma área muito escura, uma abertura um pouco mais aberta, de forma a obter os meus 30 segundos de exposição. Depois vou reduzindo os tempos de exposição para subtrair luz. Normalmente, inicio com 30 segundos para a primeira captura fotográfica, 15 segundos para a segunda captura fotográfica, 7 segundos para a terceira captura fotográfica e assim sucessivamente, até alcançar uma imagem final extremamente escura, onde apenas recupero as lâmpadas e as altas luzes da imagem. Antes de proceder à fusão das capturas, vamos explicar detalhadamente a interface que temos diante de nós. Assim, em Carregar Foto, selecionamos as imagens que desejamos editar. O Intuitive trabalhará entre 4 e 7 imagens. Portanto, os números que estão aqui nos botões serão a quantidade de imagens que devemos carregar na interface, ou seja, 6 ou 4 ou 5 ou 7. Outros números de imagens não funcionarão na interface, por isso, devo escolher a quantidade de capturas que realizei no campo e inserir essa numeração. Se eu tiver 6 capturas, devo pressionar Carregar Foto. Uma vez carregadas pelo Intuitive sob a forma de níveis preparados para serem fundidos, basta-me pressionar a HDR6, ou seja, 6 vezes 6 imagens. As estrelas indicam a fotografia noturna. Observem que aqui, na diurna, não há estrelas. Portanto, os números sem estrelas referem-se ao diurno e as estrelas referem-se ao noturno. O número adjacente a HDR refere-se precisamente à quantidade de capturas que efetuamos no campo. HDR4 corresponderá a 4 capturas, HDR5 corresponderá a 5 capturas, HDR7 corresponderá a 7 capturas. De maneira semelhante será o método manual HDR com máscaras de luminância para a fotografia diurna. HDR5, 5 capturas, HDR9, 9 capturas e assim sucessivamente para os outros. O raciocínio será idêntico para o Prepara RAW, veja HDR3, HDR7, HDR9, HDR5 com as estrelas. Estes tipos de botões referem-se ao número de capturas que estamos a realizar no campo e à tipologia. Aqueles com estrelas para fotografia noturna, aqueles sem estrelas para fotografia diurna. Vamos agora experimentar carregar foto. Abrir-se-á a nossa pequena janela de carregar níveis. Iremos selecionar as fotografias que desejamos unir. Neste caso, no nosso exemplo, são 5 fotografias. Pressionamos OK. Depois, o Intuitive irá organizá-las em níveis de forma organizada, ou seja, irá renomeá-las e colocá-las na ordem correta para serem fundidas. É importante prestar atenção a uma nota específica que merece especial consideração, ou seja, que o nível intuitivo HDR1 seja o nível mais baixo e, ao mesmo tempo, o mais luminoso, conforme mencionado nesta nota. Caso o HDR1 não seja o mais luminoso ou esteja posicionado noutra posição dos níveis, a ação automática do intuitivo não funcionará corretamente ou poderá operar de forma incorreta. Portanto, os botões para renomear ou inverter níveis são extremamente úteis. Assim, se inverter os níveis, posso efetivamente revertê-los e com a função de renomear, vamos renomeá-los adequadamente. O ponto crucial é que, se me encontrar numa situação em que HDR5 é o mais luminoso, devemos renomeá-lo para HDR1 e inverter os níveis. Caso as capturas no campo tenham sido efetuadas na sequência do mais luminoso ao mais escuro, tudo estará preparado para proceder à edição, ou seja, para pressionar o botão subsequente. Se, por outro lado, realizarmos estas capturas de maneira distinta no campo, então seremos nós a organizá-las pessoalmente. Assim que tivermos as nossas fotografias devidamente ordenadas, podemos proceder a pressionar o botão Preparar RAW. Qual é a razão? Porque estas fotografias, conforme observamos no início, eram capturas realizadas em formato RAW. Desta forma, esta secção serve para nos auxiliar.
No nosso caso específico, neste exemplo, temos 5 fotografias, correspondendo a 5 níveis, e será necessário utilizar o botão HDR5 com as estrelas, uma vez que são fotografias captadas em horário noturno. Ao pressionar HDR5 noturno, o Intuitive irá preparar as capturas para serem fundidas da maneira mais eficaz possível. Após finalizar este procedimento, basta pressionar o botão HDR5. Em um breve instante, poderão observar como o nosso HDR é realizado, recuperando de forma eficiente as altas luzes dos candeeiros. Vamos rever o exemplo inicial. Observem como estava extremamente luminoso e, no nosso resultado final, como recuperou de maneira excelente. Este era o exemplo de fotografias capturadas diretamente em formato RAW. Agora, vamos realizar um exemplo de desenvolvimento manual utilizando as máscaras de luminância automáticas em fotografias TIFF ou até mesmo JPEG. No exemplo aqui apresentado, capturei os RAW no campo e, posteriormente em casa, durante a fase de desenvolvimento no Camera Raw ou no Adobe Lightroom, desenvolvi cada captura para extrair o máximo de cada uma. Vamos então proceder ao carregamento das fotos na nossa janela, procurar as capturas que nos interessam, selecionar, por exemplo, 5, ok. Observem como são organizadas em camadas. A primeira era clara e a última era escura, garantindo que a ordem nas camadas permanece correta. Reitero que a camada mais baixa deve ser HDR1 e também a mais luminosa. Evito pressionar o botão Preparar RAW, pois já desenvolvi de forma independente no Camera Raw e vou pressionar diretamente HDR5, pois são 5 camadas para a fotografia noturna. Uma vez pressionado, observem como recupera em relação à captura inicial, que era esta. Notem que nas camadas, assim como no caso anterior, nos são fornecidas as máscaras de luminância, que podemos personalizar livremente, sendo que normalmente as duas últimas são aquelas que podem causar algum problema em algumas fotografias. Podemos prosseguir tranquilamente em direção ao menu principal, para a página inicial, e aqui na secção dos cursores dos pincéis temos a possibilidade de personalizar estas máscaras de luminância. Podemos ajustar tanto a densidade quanto a opacidade e, se eu for a esta, observem o que acontece ao pressionar a opacidade, ajustando-a para a posição intermediária, veem como altera de forma ligeira. Posso suavizar a máscara de luminância do nível final ou deixá-la completamente preenchida e modificar a densidade para um lado ou para o outro. Agora vamos realizar um exemplo na fotografia diurna, sempre utilizando o método manual com as máscaras de luminância. A minha recomendação é empregar o método HDR tradicional ou o das máscaras de luminância automáticas. Além disso, temos a possibilidade de optar entre 5, 3, 7 e até 9 fotografias, e assim que pressionarmos o botão para carregar as imagens, podemos localizá-las dentro das nossas pastas. Vamos proceder com o carregamento das imagens, e assim que estiverem completamente carregadas, o software intuitivo irá organizá-las em camadas. Nota importante: o HDR1 deve estar posicionado na camada mais baixa e ser o mais luminoso. Assim, o mais luminoso será o HDR5, seguido pelos mais escuros, e o do meio será o HDR1. Neste cenário, é necessário organizá-los manualmente. Coloco o HDR1 na posição intermediária porque, na sequência, temos claro, claro, médio, escuro e muito escuro. Depois de os ter ordenado, vou fazer renomear. Desta forma, ao renomear, ele dar-me HDR1 no topo, todos os outros em sequência. Agora posso invertê-los. Encontro-me com o HDR1 posicionado como o mais inferior e mais luminoso, com os restantes em sequência. Por favor, lembrem-se disto e apliquem-no, caso contrário, o sistema intuitivo poderá falhar. Uma vez que tenhamos garantido a ordem correta dos níveis, decidimos se vamos utilizar o Prepara RAW. A nossa captura inicial era um ficheiro RAW, por isso podemos usá-lo tranquilamente. Neste caso, são 5 níveis, então vou para o HDR5, sem estrelas, porque é fotografia diurna. Ao clicar, abrirá ligeiramente as sombras e recuperará as luzes, proporcionando-nos um ficheiro que será o melhor possível para ser editado. Podemos agora avançar pressionando em HDR5. Lembremos-nos de que o número ao lado de HDR indica a quantidade de camadas que capturamos e que estão disponíveis no Photoshop.
Ao pressionar, ele fornecerá as máscaras de luminância necessárias para o nosso trabalho manual subsequente. Aqui está o nosso HDR. Observem que aqui estão as máscaras de luminância que, como vimos na fotografia noturna antes desta, também podemos editar neste caso, seja ajustando a opacidade ou o desvanecimento. Uma vez alcançado o resultado que mais nos agrada, podemos realizar um ajuste de níveis e, posteriormente, finalizar em Camera Raw.